Hoje eu trago um panorama dos números mais recentes sobre os trabalhadores estrangeiros em Portugal. Olha, o Boletim Econômico do Banco de Portugal apresentou em junho que o país já tem quase 500 mil de trabalhadores estrangeiros. E desse total, pouco mais de 42% são de brasileiros. E o número pode ser ainda maior, pois como observa o portal Eurodicas, os dados não consideram os que trabalham por conta própria ou que possuem dupla cidadania. Os brasileiros já são quase 210 mil trabalhadores por conta de alguma empresa no país. Então estão descartados aí nesses números os que trabalham por conta própria. Logo atrás dos brasileiros estão os indianos, 41 mil pessoas, os nepaleses, 27 mil pessoas, os cabo-verdianos, 22 mil e os bengaleses, 19 mil. E juntas, essas quatro nacionalidades já representam um pouco mais de 22% de todos os trabalhadores estrangeiros em território português. Entre elas, a que mais cresceu foi a do Nepal, que registrou uma alta de cerca de 46% só em 2023. Os trabalhadores estrangeiros com nacionalidade de outros países europeus são cerca de 12,6% do total. O Boletim Econômico trouxe as informações daqueles que possuem um contrato de trabalho registrado na base de dados da Segurança Social. O documento ele aponta que a chegada de trabalhadores estrangeiros ao país foi particularmente alta entre 2022 e 2023. Ele também informa que a diminuição da população em idade ativa para o trabalho, somada à falta de mão de obra em determinados setores, aumentou ainda mais a necessidade da chegada de trabalhadores vindos de outros países. Para você ter uma ideia, em 2014 eram 55 mil estrangeiros e que representavam um pouco mais de 2% da força de trabalho do país. Hoje, os trabalhadores estrangeiros já correspondem a mais de 13% do total de pessoas com contratos de trabalho em Portugal. E a idade média dos trabalhadores estrangeiros é mais baixa do que a dos portugueses, 33 anos para os estrangeiros contra 42% dos portugueses. Hoje, mais de um quinto das empresas portuguesas possuem empregados estrangeiros. O boletim trouxe ainda mais informações que são bem interessantes. Olha, por exemplo, o setor que mais emprega estrangeiros é o da agricultura e da pesca, com cerca de 40% de empregados de outras nacionalidades. O crescimento da força estrangeira nesse setor foi intensa. Em 2014, eram apenas 10% do total. E nesse setor, os estrangeiros com maior destaque são os indianos, com 35%, os nepaleses, com 15% e os bengaleses, com 14%. Outros segmentos que empregam muitos estrangeiros são de alojamento e restauração, com 31%, atividades administrativas, 28% e construção civil, com 23%. E nesses três, os brasileiros aparecem em destaque. Já as atividades que exigem maior qualificação, como as ligadas aos setores financeiros, científicos, de consultoria ou comunicação, esses empregam entre os estrangeiros principalmente outras nacionalidades europeias, sendo mais de 30% da força de trabalho. Esse é um quadro muito interessante para entendermos as habilidades e experiências também por nacionalidades. É inegável que boa parte dos brasileiros possuem aí um talento para atendimento ao público, É difícil de encontrar aqui na Europa. E se os empregadores conseguirem então captar isso e utilizar da melhor maneira possível em seus negócios, todos temos muito a ganhar, certo? Mas eu também espero aí que mais brasileiros invistam em conhecimentos científicos, de tecnologia da informação, em idiomas e em outras categorias que, claro, pagam melhores salários. Então conta aqui para mim quais são os seus planos de trabalho em Portugal. Você está pensando aí em investir em novos conhecimentos para melhorar as suas chances por aqui, as suas condições de emprego? Me conta aqui nos comentários. Mas olha, tem mais, viu? O relatório do Banco de Portugal, ele não traz dados salariais detalhados por nacionalidade, mas ele traz também aí os valores médios apontados no levantamento que não deixam dúvidas aí de que há uma disparidade entre os trabalhadores estrangeiros e os portugueses. Com base nos dados de 2023, a média das remunerações mensais dos estrangeiros foi muito próxima do salário mínimo nacional, que era de 760 euros em 2023, ficando aí em torno de 769 para os mais jovens e de 781 euros para os trabalhadores com mais de 35 anos. Os portugueses, por outro lado, apresentaram média salarial entre 902 e 945 euros para as mesmas faixas etárias. O material produzido pelo Observatório das Migrações, por exemplo, mostra que os brasileiros ganham, em média, cerca de
de 16,7% a menos do que os portugueses. Os salários das mulheres brasileiras chegam a ser 22% inferior ao ordenado das portuguesas, que por sua vez já é menor do que o dos homens. O portal Eurodicas também traz aí um dado importante que ajuda a entender o peso do trabalhador estrangeiro na economia portuguesa, que é o referente às contribuições para a segurança social. De acordo com o Observatório das Migrações, os estrangeiros contribuíram com quase 2 milhões de euros para a segurança social em 2022, por meio aí dos descontos regulares, dos trabalhadores, mesmo aqueles que trabalham por conta própria, tá? Em contrapartida, esses mesmos trabalhadores só se beneficiaram de pouco mais de 250 mil euros no mesmo período, considerando aí todas as possibilidades de benefícios oferecidos pela Segurança Social, como licenças e subsídios, tá? Ainda segundo o relatório, os estrangeiros têm maior capacidade contributiva do que os próprios trabalhadores locais. 87% de todos os estrangeiros contribuem para a segurança social, contra 48% dos portugueses. Ou seja, quase 90% dos estrangeiros que escolhem viver em Portugal estão trabalhando e contribuindo com a segurança social do país. O que você acha de todos esses dados? Compartilha aí a sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você está planejando aí a sua mudança para Portugal, eu te convido a conhecer mais sobre o Posso Te Mostrar, porque por aqui eu trago sempre informações para quem vive ou quer viver no país. Aqui na descrição do vídeo eu trouxe vários links que podem ajudar muito aí no seu processo de mudança, tá? Tem a plataforma para aluguel de quartos com 25% de desconto na taxa de serviço, com o nosso cupom exclusivo para os seguidores. Então, se você já está por aqui ou ainda está planejando, pega aí os links que estão aqui embaixo, vão te ajudar muito, eu tenho certeza disso. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!